Olá, queridas! Oi, Bom tudo dia. bom? Oi, bom dia. Tudo bem? Muito bom tê-las aqui. Eu estou aqui com Isabelle Nicole Camargo da Silva, Júlia Silva de Noronha, Vitória Signori Dalla Corte. Elas são alunas do curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Senac. Elas criaram um projeto experimental chamado A Maternidade no Futebol Feminino, a Força das Mães Atletas Corintianas. E elas vieram bater um papo aqui no nosso espaço Encontro com Alunos e Egressos, que vocês já estão se formando, né? Meninas, vocês fizeram uma mistura de futebol com mulher, de futebol, mulher e gravidez, de futebol, mulher, gravidez e mulher atleta, futebol, mulher, gravidez, mulher atleta e mulher atleta grávida. São todos temas muito interessantes e vocês desenvolveram isso de uma maneira muito interessante. Como surgiu essa ideia, Júlia? Foi com você o início dessa ideia? Conta pra gente. Então, Marcos, desde a eletiva que a gente já tem no curso, eu já queria fazer o meu TCC sobre futebol, né? E aí eu queria que fosse um pouquinho a mais. Então, por exemplo, trazer uma causa para dentro do futebol, como a gente vê hoje em dia nos campos, sempre o futebol está tentando trazer visibilidade para alguma causa, apoiam diversas causas, né? E aí eu convidei a Vi para fazer comigo. Ela já ia fazer com alguma causa social, ainda não tinha se decidido qual seria. Ela topou a entrar nessa loucura, né? E depois a gente decidiu chamar a Belly, que ela ia tratar das redes sociais. E a gente queria fazer uma campanha para as redes sociais, Instagram e YouTube. E foi assim que a gente começar a pesquisar os temas das três juntas, o que quer fazer, o que quer fazer. E se transformou num trabalho extremamente completo e complexo, né? Porque vocês trazem uma ideia de time de futebol, que é uma coisa muito que marca, né, a cara do Brasil, né? Como se, até um certo exagero dessa coisa de estigmatizar o Brasil como país do futebol. Nem todo mundo aqui no Brasil gosta de futebol, mas o futebol é marcante na história do Brasil. Mas vocês trazem um componente para o futebol que não é historicamente muito construído no futebol, que é a questão da mulher, né? Vocês trouxeram a mulher, vocês trouxeram o gênero feminino para o futebol, né? E aí vocês colocam em discussão uma questão muito interessante, que é a questão do machismo envolvendo o mundo do futebol, que a gente sabe que é grande, né? Vitória, como foi essa questão de trabalhar o gênero feminino, de trazer o gênero feminino para essa questão do futebol? Como foi essa ideia? Então, a gente começou a pesquisar qual seria o nosso cliente, né? Pesquisar qual seria o clube ou a marca para definir a causa que a gente queria trabalhar e o cliente. E a gente estava conversando e pesquisando e surgiu um comentário nisso que foi, sabe quando os jogadores vão entrar em campo? Nos jogos femininos a gente não vê os filhos das jogadoras entrando com elas, como no masculino. E, aliás, a gente vê que no futebol feminino os homens têm filhos e as mulheres não. E aí, vendo uma possível veracidade nesse comentário, a gente foi buscar mais a fundo, né, sobre esse tema e foi aí que a gente realmente decidiu falar sobre a gravidez no futebol feminino, a gente acha que é uma causa que não é muito comentada, apesar do futebol feminino estar se destacando e ganhando espaço, isso é um assunto que precisa ser muito comentado ainda, e também não só no futebol, a gente sabe que as mulheres têm problemas em todas as carreiras, né? Quando vem esse assunto da gestação. Então a gente resolveu trazer isso para o futebol, unindo a paixão da Júlia e essa causa que a gente queria trazer à tona. A Júlia, que é a apaixonada por futebol da turma, É, sou eu. apesar que não é corintiana. Não, eu sou São Paulina. E isso que é o mais legal. Vocês foram procurar e vocês pesquisaram que time poderia abraçar essa ideia, né? E aí vocês deixaram de lado paixões de torcida, né? Do que vocês gostam como torcida e tal. E vocês foram até o Corinthians, né? E é muito interessante porque vocês trazem a ideia do Corinthians, porque o Corinthians é um time que historicamente tem uma ligação com uma defesa
que vai além do futebol. Que, aliás, vocês usam uma frase no trabalho muito interessante, né? Que é, nunca foi e nunca será só futebol. Que é uma discussão até que vira polêmica, né? Nunca foi e nunca será só futebol. Ou seja, tem gente que fala, futebol não pode misturar com luta da mulher, futebol não pode misturar com luta antirracista. Futebol... Poxa, mas o futebol é uma expressão do ser humano como qualquer outra, né? Como a arte. A arte também ela é engajada, né, nessas causas. E vocês vêm colocar essa discussão que é muito importante, ou seja, é lugar sim de discutir a mulher no futebol. E aí vocês acharam o Corinthians, né? Como foi? Quem pode me falar aí como foi a busca do Corinthians? Por que o Corinthians, né? Claro, a gente sabe por quê, mas onde vocês encontraram o Corinthians no tempo do trabalho de vocês? A gente estava pesquisando vários times, vários clubes que tinham já o feminino forte, e o Corinthians já é um dos mais fortes aqui de São Paulo em questão de futebol feminino, e o que chamou muita atenção da gente foi que eles têm muitas causas. Então, por exemplo, na Arena do Corinthians tem uma sala para autista, para que as famílias possam assistir, e os autistas também acompanhem, tem várias causas femininas também, então teve campanhas de não, como Não é Não. Teve a hashtag Calhe o Preconceito. Eles fizeram também uma campanha, uma vez, eu vi um vídeo muito emocionante da torcida do Corinthians, acho que foi da Gaviões, eles fizeram para pessoas com deficiência auditiva, eles fizeram um aplicativo em que o torcedor conseguia ver em sinais, em linguagem de sinais, o grito de guerra deles, né, com participação dos jogadores. É super emocionante. Então vocês encontraram um time que é a representação do trabalho de vocês, né? Tem tudo a ver com o trabalho de vocês, né? Como foi essa busca da história, né? Porque vocês são super jovens, né? Vocês não pegaram o Corinthians da ditadura militar, né? O Corinthians em que o Sócrates levantou a questão da democracia corintiana, né? Como foi conhecer essa história? Como foi andar por esse período tão difícil da história do Brasil, que vocês não viveram, sorte de vocês que não viveram, né? Que foi um período de luta muito difícil, né? Como foi encontrar isso? Como foi a reação de vocês encontrando essa história que vocês citam no trabalho, né? A democracia corintiana, o futebol enquanto espaço da discussão da democracia na sociedade? Bom, a gente pegou de referência um livro chamado O Futebol Explica o Brasil. E o título já diz tudo, então a gente pegou desde os primórdios da história do futebol, lá no começo da década de 90, e foi passando até chegar à ditadura militar, tanto no futebol feminino e masculino tem assuntos nesse livro. Enfim, o Corinthians, para mim, pelo menos, quando eu encontrei nesse livro sobre o Corinthians, falando da democracia corintiana, para mim foi uma surpresa, porque eu, com muito pouco conhecimento sobre futebol, e menos ainda sobre o Corinthians, no início desse projeto, porque eu sou grevista, nunca, né, times paulistas, nunca tive conhecimento, e para mim foi uma grande surpresa, porque aí foi aí que a gente percebeu que realmente encaixava com o nosso projeto. Além da gente já ter pesquisado que o Corinthians realmente se engaja nas causas e tudo mais, ele tem essa tradição, ele é um dos como fala? Dos primeiros? Precursor. Isso, desse negócio das causas. Então, desde dessa época eles vêm com as camisetas, né, nessa manifestação, com as frases de voto direta já, né, para votar, defendendo a democracia. E acho que isso encaixou realmente no nosso projeto. Foi muito bom saber que o Corinthians trouxe isso, é um exemplo para a sociedade, para os outros times, e até hoje em dia, né, porque antes de ontem por exemplo, o time feminino ganhou o bicampeonato, e aí no dia seguinte, se eu não me engano, já teve uma campanha lá no estádio, né, contra a violência, combatendo a violência contra a mulher, então eles sempre estão trazendo essas ações para promover combate ao preconceito. Inclusive, o Corinthians participou, algumas torcidas, né, a principal torcida, né, que é a Gaviões da Fiel, ela esteve presente em ações
contra esse mundo do ódio que a gente vive hoje no Brasil, né? Inclusive, durante a própria pandemia, algumas pessoas aí saíram às ruas para defender o fim, né, dessa polarização que a gente vive, que tudo vira polêmica, tudo vira ódio, tudo vira cancelamento, né? Então, até hoje é um time atuante, né? Vocês tiveram orientação do querido professor Nelson Mursi, né? Que também não é corintiano, né? Mas que na banca enalteceu a figura do Corinthians, né? Como um espaço de democracia. Temos que reconhecer essa questão de separar o futebol enquanto partida, enquanto disputa, do futebol enquanto algo muito maior que isso, né? E não é separar falando assim, só faz isso ou aquilo. É saber separar que uma coisa é o torcer para aquela equipe, né? Para aquele brasão. Outra coisa é entender a representatividade dele, né? Como foi a relação com o Nelson? Eu até pergunto porque as peças de vocês são muito bonitas, né? Vocês fazem uma plasticidade no trabalho de vocês muito bonita, muito sensível, muito. Vocês não vão com aquela coisa que é muito ruim do futebol, que é aquela coisa da força, que é aquela coisa muito masculinizada, né? Vocês trazem o componente feminino, né, para o mundo do futebol de uma maneira muito leve, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho como foi essa relação, já que o Nelson é um designer, é um mestre, né, do designer. Como foi essa relação com o Nelson? Como foram as orientações? Que eu queria aprender com isso, porque eu adoro o Nelson e adorei o trabalho de vocês. Eu queria completar um pouco dos seus comentários em relação à parte da violência, que nessa frase que a gente trouxe, nunca foi, nunca será softball, eu tenho comigo que ela é softball a partir do momento que vai se tornar alguma coisa de briga entre torcidas. Então, pera lá, é softball, gente, não tem o porquê trazer a violência e tudo mais. Agora, quando abre para o lado das causas e traz uma grande visibilidade, porque o futebol em si tem uma grande visibilidade, você acaba trazendo para o mundo a sua causa. Então, aí sim nunca foi e nunca será softball, né? E a gente quis também trazer, como você comentou, a delicadeza, né, numa fala, para trazer um pouco da mulher, para trazer a flor, no nosso manifesto, que é uma coisa que o Corinthians já traz desde os primórdios dele, como foi comentado. Aliás, a gente viu pesquisando os realmente manifestos escritos do Corinthians, os manifestos da torcida, que um compartilha com o outro e traz à tona para as emissoras, para os jornais. E aí a gente foi meio conversando entre nós o que a gente ia fazer para a parte de identidade visual. E aí o Nelson falou pra gente o seguinte, na nossa primeira tentativa. Olha, tudo que vocês me falam, tudo que vocês me mostram, eu não consigo enxergar nas peças de vocês. A gente tentou trazer uma identidade visual de acordo com o feed do Instagram do futebol feminino do Corinthians. Trouxe um rasgo, trouxe uma cor e não tinha nada a ver com o que a gente queria falar. Então ele falou assim, gente, vocês têm que começar a fazer um painel semântico, trazer referências, pesquisar o que o projeto de vocês quer para isso realmente. E foi aí que a gente começou a montar. Sentou as três juntas virtualmente, né? Mas a gente fazia as reuniões. E aí a gente começou a mandar uma foto para uma foto, e aí foi montando um painel, a Vi foi organizando, e a gente falou, acho que a gente chegou. Vocês querem completar, meninas? Eu quero falar também daquela foto que a gente trouxe na apresentação, que é um monte de policiais e uma mulher entregando uma flor para eles. Eu acho que foi daí que realmente a gente falou, é isso que a gente quer manifestar com a emoção. Exatamente. Sim. Não tem maior forma de protesto do que um protesto que ao mesmo tempo é pacífico e ao mesmo tempo é extremamente contundente, né? A flor tem mais poder do que a arma, né? Ela tem uma simbologia muito mais importante do que a arma e ela tem muito mais poder, né? E vocês trazem isso. Tá aí fácil o vídeo para a gente ver. Vamos ver o vídeo que vocês fizeram? Vamos pro vídeo. Então, vamos lá. É lindo, que é emocionante. Vamos de manifesto primeiro. Driblar, gingar, superar, ultrapassar, vencer. Jogo de cintura.
flexibilidade, criatividade, improviso, superação. Nunca foi e nunca será só futebol. Sempre houve muitas coisas além. Sempre lutamos pelo nosso espaço, pelo nosso jogo e pela igualdade para todas. Driblamos as nossas adversárias como driblamos as dificuldades para alcançar nossos sonhos, dentro e fora do campo. Usamos o jogo de cintura para superar os desafios, assim como usamos em campo para fazer nossas jogadas. E aqui deixamos nosso manifesto a vocês, mulheres, mães, atletas e mães atletas. Todas podem tudo. É preciso ter força para correr contra o tempo, ter coragem para se erguer depois dos tombos, ter ousadia ao driblar os obstáculos que aparecem. É um jogo de cintura infinito, fora e dentro do campo. É ter o coração maior a cada minuto do jogo e uma fascinante precisão a cada chute. Dominar a arte do futebol, a bola e seu destino. O destino do jogo, o destino das nossas vidas. Então, joguem no campo com suas colegas e joguem na vida como em suas melhores partidas. Usem a sua energia para se superarem onde vocês quiserem. Se querem ser mães, sejam, façam o melhor que puderem. Se querem ser jogadoras, sejam, deem o melhor de si. Se querem ser os dois, por que não? E estamos aqui com vocês. Somos um bando de loucas, somos Corinthians. Que lindo, muito lindo. Agora, uma coisa muito legal que vocês trazem, né, é toda essa discussão para um curso de publicidade, né? Eu gosto muito quando eu vejo bancas e está cada vez mais frequente a existência de bancas que trabalham essa temática de um componente da publicidade que vai além da marca, da conexão com o consumidor, da relação de consumo. Quer dizer, é um olhar para uma causa, né? Uma causa humana. A causa da mulher, ela perpassa. Ontem mesmo eu participei de 2 bancas de publicidade que trabalharam a questão da mulher, né? Uma delas eu sou orientador, que é a mulher adolescente grávida. A outra trabalhou a questão das propagandas machistas, quer dizer, um olhar crítico, né? Vocês acreditam nesse espaço na publicidade, ainda que estejamos num ambiente repleto de homens chefiando agências, a maioria das agências formada por maiorias de homens cisgêneros, heterossexuais, brancos, né? Vocês acham que há uma transformação em curso? Vocês estão militando nessa transformação, vocês estão militando no melhor sentido da palavra, né? Vocês acreditam nessa mudança? Vocês veem essa mudança? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Eu acho que está tendo uma mudança, sim. Acho que a gente ainda precisa buscar muita coisa para realmente chegar onde a gente quer, né? Mas aos pouquinhos, assim, a gente vai caminhando para conseguir esse espaço. Que já deveria ser nosso, já deveria estar sendo ocupado por mulheres. Exato, porque a gente vê muitas campanhas feitas, muitas campanhas muito mal feitas, né? Justamente porque são homens falando sobre mulheres, brancos Sim. falando sobre pretos, né? Heterossexuais falando sobre LGBTs. Então, não que seja obrigatório, né, ter sempre alguém falando sobre o seu lugar de fala, mas quanto mais diversidade eu tenho dentro de uma empresa, mais eu vou saber retratar a diversidade, né? Então, vocês estão convidando, né, as pessoas a olharem para essa diversidade da publicidade, né, do ponto de vista da publicidade, o que é muito interessante, né? Quem mais vai falar aí? Se acredita nessa mudança? Se está vendo essa mudança? Eu acho que é importante a gente sempre trazer à tona esses assuntos e por mais que o futebol feminino esteja se destacando, né, cada vez mais nos últimos tempos, ganhando espaço nas emissoras, nas redes sociais, a gente precisa enaltecer esse assunto, esse e outros assuntos que sempre vão precisar ser falados até que isso se torne uma realidade, se torne normal, porque é normal, mas para muitas pessoas não é normal.
Então, acho que a gente precisa realmente falar sobre isso e não deixar passar. Acho que para completar, eu posso trazer um pouquinho dos nossos bastidores, onde a gente teve praticamente dois orientadores, né? Nós tivemos o Nelson como orientador mesmo e a Denise como co-orientadora. Quando nós conversávamos com o Nelson falava assim: vocês têm que mostrar para ele fala cartolas, vocês têm que mostrar para o cartolas o trabalho de vocês têm que, colocar tudo ali. E aí a gente chegava para a Denise e ela falava assim: olha, vocês não podem levantar a bandeira no dia da apresentação, porque o pessoal fica muito em cima quando a gente fala do nosso sentimento e não realmente do trabalho de dados. Então a gente teve os dois nessa perspectiva. E aí a gente percebeu que, de qualquer forma, a gente precisa lutar gradativamente para que isso, como a Vi disse, se torne normal, né? E foi isso que a gente tentou fazer no trabalho. A gente trouxe esse tchan, esse manifesto, essa força, né, com o que o Nelson nos dizia, e também trouxe a delicadeza e os dados de acordo com o que a Denise pedia. Eu acho que é por isso que os dois orientadores foram muito presentes no nosso trabalho e que deu tão certo trazer a visão dos dois. Muito legal. Denise, uma querida, adoro a Denise. E ela se empolgou na banca, né? Você percebia que ela estava toda envolvida no trabalho. Importante, porque é a figura da mulher ajudando vocês a fazer o trabalho, né? De mulheres, de mulher para mulheres, né? Então a Denise com certeza foi fundamental para isso, do próprio lugar de fala dela, como uma mulher empoderada, uma mulher que lutadora, uma mulher educadora, né? E a Denise é uma Mãe, mãe, exatamente. Corintiana. corintiana, atleta. Atleta também, enfim, Denise, adoro a Denise, é uma figura queridíssima. Um beijo para Denise. Então vocês contaram também com essa visão feminina para ajudar vocês e o equilíbrio, né? Eu acho que isso que vocês acabam de falar traduz o equilíbrio, né? Você tem ali duas visões, isso é muito legal. Eu que oriento vários trabalhos, quando eu vejo a banca fazer apontamentos, fala, nossa, como tudo cresce, a hora que mais professores, mais educadores olham e falam, olha, você podia também pegar por aqui, você podia acrescentar isso, e a coisa enriquece, né? A ideia do equilíbrio e da junção de visões, né? Eu acho que vocês foram muito felizes nessa junção de visões e trazer uma questão tão importante como a questão feminina. As mulheres, você tem vários problemas aí no trabalho encarados, né? Que é a mulher no mercado de trabalho, né? Não é só o futebol, né? A mulher no mercado de trabalho, que é muito masculino, e no futebol é mais ainda, né? A mulher grávida, né? A gente ainda tem aquela questão de empresas não contratarem porque pode engravidar, né? O filho para a mulher é como se fosse um fardo, né? Para o homem é um orgulho, né? Ele é o provedor, né? Então vocês estão trazendo isso, o filho para a mulher atleta, né? Vocês chegaram a conversar com pessoas desse meio, vocês chegaram a interagir, vocês conhecem pessoas. O que foi a inspiração, assim? O futebol, a mulher grávida, algum caso específico tocou vocês? Vocês têm alguém na família? Como que foi essa relação com mulher, gravidez e esporte? Olha, eu acho que eu posso falar um pouquinho mais, porque meio que foi dos meus comentários que a gente foi chegando. Eu sempre joguei futebol. Joguei junto com os moleques, joguei com mulheres. E aí, de uns tempos para cá, que as minhas amigas começaram a ter filhos, eu nunca vejo pais lá para levar os filhos para ver as mães. Eu só vejo as mães sozinhas e os filhos correndo na quadra. Às vezes a gente tem que parar o jogo porque um entrou no meio, porque não tem muito, os pais não estavam tão presentes. Podem ser, sim, como meu pai fala, são casos específicos. Beleza. Mas quando eu vou no futebol com meu pai, porque eu acompanhei toda a minha vida, eu nunca vejo mulher lá, entendeu? Não, e as crianças também ficam soltas. Então são duas realidades, né? E acho que foi isso também que a gente começou a conversar. Não foi um caso muito específico. Eu fui trazendo o que eu realmente vivia. E as meninas começaram a entender e a concordar com o assunto. Eu acho que viver assim, eu não sei dizer. Mas a gente também conversou muito sobre como na escola, por exemplo,
a quadra era dos meninos para eles jogarem futebol, então as meninas não podiam jogar e a gente tinha que ficar sentado ou na arquibancada ou jogando no canto vôlei, porque as meninas não podiam jogar o futebol com os meninos, assim, na escola, sabe? E a gente veio conversando como isso vem lá de trás, vem lá da escola. Por que que não divide a quadra? Por que não faz grupos de futebol misto, times mistos, assim? E aí acho que a gente foi aí conversando também, né? Perfeito. E teve a pesquisa pelo formulário Google, né, que nós fizemos, e acho Sim. que foi um pouco mais esclarecedor. A gente perguntou para as mulheres que já eram mães como que era a prática de esportes dela. E a maioria não praticava antes, não praticou durante a gravidez, então também não ia continuar praticando. E foram poucas as que continuaram praticando mesmo após a gravidez. Então isso virou um dado importante para a gente. Que, aliás, vocês fizeram uma ampla pesquisa, né? Com um número bastante grande de pessoas. Foi muito difícil fazer essa pesquisa em plena pandemia? Como que foi? Foi tranquilo até, dado o momento que a gente estava vivendo. A gente fez no formulário do Google e postamos nos grupos, né, do Facebook. A gente espalhou para nossa rede e falou para eles espalharem para outras pessoas também. Aí a gente teve 288 respostas. E o que a gente juntou muitos dados importantes, né, para justificar a campanha e ver os dados do mercado também, porque além desses que a Ju falou, teve a maioria das mulheres que responderam falaram que o mercado de trabalho é fator determinante, né? Ou já foi uma dificuldade para elas engravidarem realmente. Então a gente pode ver por essas 288 pessoas que já tiveram dificuldades. Imagina jogadoras de futebol, enfim, outras pessoas. E também teve nessa pesquisa que um dado que chamou muita atenção foi a questão dos anúncios de futebol feminino em relação ao masculino, que é totalmente discrepante. Então, muitas pessoas Então, veem, eu não sei o número agora de cor, mas 87,3% nunca vem anúncio do futebol feminino. e a gente percebeu que é algo que precisa também ser mudado, porque como quase 100% da nossa pesquisa vê foi anúncios de futebol masculino e 87% não vê o anúncio de futebol feminino. Sim, sim. E aí tem várias coisas, né? A gente tem atletas brilhantes no futebol feminino, os salários são muito inferiores, né? A divulgação é muito inferior. Nós não temos uma narradora mulher, né? Eu li recentemente que a Globo, que é a maior emissora de TV do país, ela contratou agora a primeira narradora mulher, agora, 2021 praticamente, né? Então, assim, a gente ainda tem muito a andar, né? Porque essas empresas elas ainda são comandadas por homens, né? Elas não enxergam, mas como assim uma voz feminina narrando futebol? Por que não? Né? Qual o problema? Né? Futebol tem gênero, né? Aliás, o que tem gênero? Os gêneros ocupam o lugar que quiserem, né? Assim deveria ser, né? E o trabalho de vocês vai nesse sentido, né? A questão do gênero é uma questão de cada um estar aonde quiser estar, né? Mas ainda é um fator determinante para muitos lugares profissionais, para muitos lugares, até como vocês falaram, as quadras das escolas, é muito interessante vocês falaram, né? As quadras das escolas ocupadas pelos meninos, quer dizer, os meninos têm que fazer o trabalho, o esporte, né? Até como descontração. Então, enquanto as meninas ficam, como aqueles velhos filmes americanos, as meninas ficam nas torcidas, né? Com os pomponzinhos assim, gritando para os homens fazerem pontos. É ridículo isso, né? Eu acho que tá ok, todo mundo tem direito de torcer, mas elas também têm que ocupar o lugar da quadra, né? Elas têm que ocupar o protagonismo da onde elas quiserem estar, né? Vocês têm mais um vídeo aí, não tem? Vamos ver? Conte um pouquinho sobre ele. No vídeo a gente trouxe toda a trajetória, tentou trazer toda a trajetória do trabalho, passando pelos dados, trazendo por o que as mulheres passavam e mostrar qual seria um caminho, o que elas são capazes de fazer. Acho que é isso. Muito bem, então vamos ao vídeo. Em um mundo repleto de dificuldades, ser jogadora de futebol é mais um fator de adversidade.
entre os aproximadamente 7,5 bilhões de pessoas no planeta Terra, existem 13 milhões de jogadoras de futebol feminino. As dificuldades dessas mulheres não param só na questão de jogarem um esporte que a sociedade enxerga como masculino. Elas sofrem com os mesmos problemas que grande parte das mulheres sofrem no mercado de trabalho, como a diferença salarial, a dupla jornada na qual trabalham, 3,1 horas a mais que os homens, e falta de uma estrutura de apoio para conciliar a carreira e filhos. Isso tudo leva 90% das jogadoras a afirmarem que pretendem encerrar sua carreira mais cedo para começar uma família ou buscar um emprego mais rentável. Apenas 2% dessas jogadoras têm filhos, e dentre elas, 61% afirmaram que não receberam suporte para cuidados dessas crianças, como auxílio maternidade e auxílio à creche, previsto por lei nos direitos trabalhistas, já que grande parte das atletas trabalham por apenas contratos. Estamos vendo, com o passar dos anos, um avanço na luta por direitos de igualdade e um reconhecimento para essas atletas, como a CBF igualando o salário da seleção masculina e feminina, jogos transmitidos em televisão aberta ao vivo, contratação em formato CLT de toda a equipe do Corinthians e um uniforme criado especificamente para as jogadoras. Ainda temos um caminho muito árduo pela frente, um caminho de luta e de superação diária. Às vezes podemos ficar em dúvida e com vontade de largar tudo para ter uma estabilidade, uma rede de apoio que traga leveza para a vida. Mas nesses momentos queremos dizer a vocês: sigam seus corações. Queremos aqui mandar uma mensagem de esperança, paz e que tudo vai dar certo. Nós do Corinthians queremos lembrar que vocês podem tudo. Estamos em busca de cada dia evoluir como clube, marca e mundo. Vamos conquistar melhores condições para que vocês alcancem seus sonhos. Nesse Dia das Mães, queremos abraçar todas vocês. Para as nossas jogadoras, queremos lembrá-las de que vamos sempre apoiá-las. Vocês são nossas estrelas. E as nossas torcedoras, queremos agradecer por vibrarem a cada drible com a gente. Queremos mostrar ao mundo que esse jogo pode virar. Ser mãe é uma dádiva, ser mãe é importante. Todos nós viemos de uma mulher e por isso, nesse Dia das Mães, criamos uma campanha para mostrar a importância das mães atletas e de todas as mães. Queremos ser uma referência para vocês, clubes, empresas e pessoas. Vamos apoiá-las e garantir todos os direitos que merecem e lutaram para conquistar. Também criamos um uniforme adaptado que acompanha o crescimento das nossas mascotinhas e mascotinhas, para transformar esse período ainda mais lindo e confortável. Nós corremos com vocês, nós driblamos com vocês, nós acompanhamos cada lance e vocês já venceram. Um bando de loucas que sempre lutaram, gingaram, jogaram com o coração dentro e fora do campo. Todas podem tudo. Nosso feliz Dia das Mães a vocês, mães e mães atletas. Nossa luta ainda continua, mas com a esperança de que vamos alcançar tudo o que desejamos. Um abraço, Corinthians. Que lindo, que lindo. Poético isso, vocês foram poéticas. Parabéns, gente, esse trabalho é maravilhoso. Eu queria que vocês falassem um pouquinho, para a gente ir fechando, vocês estão saindo agora de um curso de 4 anos, um curso de bacharelado, um curso denso, né? Os aprendizados, gente, que fica. Como que vocês imaginam o filminho ali? Como começou, como está terminando, como que vocês saem, né? Já são quase alunas egressas, né? Já estão com o diploma quase na mão aí. Qual é o sentimento? Nossa, muita gratidão, eu acho, primeiramente, né? Todos os professores, acho que todos ajudaram tijolinho por tijolinho, construir nossas experiências, nosso conhecimento. Acho que se eu pudesse recomeçar tudo de novo, eu recomeçaria, porque foi a melhor época da minha vida.
4 anos que a gente aproveita muito os colegas, a estrutura do campus, os professores, tudo. Acho que foi perfeito. Que lindo. Eu também, se pudesse voltar, eu faria novamente os 4 anos. Eu acho que, para mim, né, eu escolhi realmente o curso que eu queria. Todo mundo sempre me falou para eu ir pro lado do jornalista, virar comentarista de esporte, vai falar de futebol. A hora que eu olhei a grade de jornalismo, eu falei, meu Deus, eu não vou entrar nisso não. Eu vou procurar alguma coisa mais criativa, sabe? Parece que o jornalismo é muito sério, é muito, como se diz, por exemplo, na publicidade, pode ser que em algum lugar eu vá poder falar que eu sou São Paulina, que eu sou roxa pelo São Paulo. No jornalismo, como a gente vê nas emissoras, a gente não pode dizer para que time nós torcemos, né? E acho que a publicidade é uma coisa muito criativa, a gente se apaixona por marcas, né? Então, por que que eu não posso fazer uma outra pessoa se apaixonar pelo futebol como eu sou apaixonada? Acho que consegui trazer duas pessoas para o meu lado, né? A gente chegou até aí no estádio do Corinthians assistindo um jogo. Eu não sei vocês, mas foi o meu primeiro jogo de futebol feminino que eu assisti. Eu achei muito, muito legal da seleção. Eu também. E Meu também. acho que depois disso eu vou realmente entrar nessa área de esportes, procurar fazer marketing esportivo. Muito bom. Lindo. Isabelle, Eu entrei na publicidade, assim, muito na cega, sem saber se era o que eu queria, para fazer 6 meses para ver se eu ia gostar. E eu me apaixonei tanto, mas tanto pelo curso, pelos professores, e, tipo, passou tão rápido que até me emociona um pouco. E viver isso, agora, tipo, poder sair no mercado de trabalho como para poder mudar o mundo, trazer, por exemplo, então, essa campanha que a gente fez no Senac de TCC, poder levar para fora, poder trazer outras causas, outras lutas, assim, eu acho que é o principal para mim. maravilhoso. Meninas, vocês estão de parabéns. Esse trabalho não pode ficar só como um trabalho universitário, não que seja pouco, isso é bastante, mas ele tem que ser como toda pesquisa científica, né? A ciência é o que nos salva, né? Estamos todos esperando uma vacina nesse momento que vai vir da ciência. Então a ciência ela existe para melhorar nossas vidas, né? Então o trabalho de vocês é ciência, mas com certeza ele tem por isso, por ser ciência, por ser bem estruturado, por ser bem alicerçado, ele serve muito para inspirar o mercado, né? Ele serve para inspirar outros degraus da ciência que vocês galgarem aí, uma pós-graduação, um mestrado, um doutorado, vocês podem levar essa temática com toda certeza. Não deixem esse trabalho parar apenas numa prateleira. Isso merece ser continuado. E eu vou falar aqui o que eu falei na banca para vocês, que foi uma banca nota 10, né, com louvor, né? Vocês trouxeram a certeza de que democracia é um substantivo feminino. Vocês ajudam nessa construção, vocês trouxeram uma luz enorme para essa questão. Parabéns, fico muito feliz de ter sido professor de vocês, de ter sido convidado para estar na banca de vocês. Eu espero muito vê-las brilhar ainda mais, já estão brilhando com esse trabalho lindo que vocês fizeram. Muito obrigado pelo papo, um grande beijo para vocês e visitem o campus, tá? Visitem o campus. Não nos deixem lá sem uma visita, sem. A gente vai chamar vocês com certeza para falar disso presencialmente. Esse vídeo vai ser usado futuramente para a gente continuar e vai chamar vocês para muitas ações presenciais para contar o que fizeram. Tá bom? Bacana. Obrigada. Obrigada, Grande Marcos. beijo, querida. Beijo. Obrigada, Marcos.